Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje para começar esse projeto que tá me deixando com o coração feliz da vida. E que projeto que é esse, gente? É o diário de leitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembra que eu tinha dito lá no vídeo de apresentação do projeto que eu ia fazer um videozinho assim, uma espécie de uma degustação? Pois é, nesse vídeo aqui hoje, então, a gente já vai abrir o livro, vai começar a falar sobre o livro. Vamos falar sobre dedicatória, prólogo e ao leitor, que são as três primeiras partes, vamos dizer assim, que abrem o livro, tá? Mas antes, deixa eu lembrar algumas coisas. Primeiro, esse vídeo vai ter spoiler pra caramba, gente. É claro, é um diário de leitura, tá? Então, se você não lê o livro, tem pretensão de ler e não gosta de spoiler, deixa pra ver esses vídeos depois. A playlist vai ficar aqui no canal. A hora que você quiser, é só voltar pra assistir, tá bom? Segunda coisa que eu quero lembrar aqui, gente, eu não sou professora de português, nem professora de literatura, não sou especializada em Machado, eu sou uma mera leitora apaixonada por livros. Vocês que me acompanham aqui sabem disso, né? Minha intenção aqui não é dar aula sobre o Machado e muito menos discutir ou fazer resenha sobre Memórias Póstumas. Isso aqui é um diário de leitura. Então, se você está estudando para o vestibular, se você tem algum compromisso mais sério com essa obra, eu te aconselho a procurar informações e conversar com um professor de português, tá bom? O espaço aqui é pra gente discutir. Quem tá aí lendo Memórias Póstumas também entra aqui nos comentários, fala um pouquinho sobre as suas impressões de leitura e aí a gente vai trocando. Enfim, a proposta é essa. Dito isso, podemos começar a leitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, gente, logo de cara, Machado já diz ao que veio, né? Machado não tava brincando, não. Eu fico imaginando lá em 1880, quando esses trechos do livro começaram a sair no jornal, deve ter sido bem louco. Bem louco no sentido de mudar muito, né? De sair do normal, sair do convencional, do tradicional. Machado não era um novato nos jornais, ele já tinha lançado várias novelas e livros também, mas os periódicos eu acho que sentiram quando Memórias Póstumas foi lançado, porque até hoje Memórias Póstumas sacode a gente quando a gente tá lendo. Imagine naquela época num jornal ainda que era um veículo público, né? Pois é. Bom, essa minha edição aqui tem um prefácio que eu pulei. Eu gosto de ler só no final, eu não gosto de ler antes. Então eu vou começar aqui com vocês direto da dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Machado dedica o seu livro ao verme que primeiro roeu o seu cadáver. Essa dedicatória por si só já tira a gente do lugar comum, né? Quem é que dedica um livro ao verme? Aquele que primeiro vai roer as frias carnes do nosso cadáver. Alguém que realmente não acreditava mais na humanidade, ou que pelo menos estava se afastando e muito daqueles ideais românticos. Eu acho que a dedicatória desse livro já é uma declaração de amor ao realismo e ao fim das ilusões plantadas pelo romantismo, né? Mas a gente vai falar tanto sobre isso durante o livro, olha, demais, viu? Depois a gente tem o prólogo. No prólogo, o próprio Machado de Assis vem contar um pouquinho da história desse texto, desse livro, da primeira publicação dele, que foi feita na Revista Brasileira em 1880. Pedaços foram publicados nessa época. E depois ele fala sobre algumas reedições e algumas alterações que foram feitas por ele mesmo. No final desse prólogo tem um parágrafo que eu acho muito interessante. O que faz do meu Brás Cubas um autor particular é o que ele chama rabugens de pessimismo. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero, que está longe de vir dos seus modelos. Nesse trecho aqui, a gente já fica conhecendo um pouquinho do Brás Cubas, quer dizer, da visão do Machado sobre Brás Cubas, né? Pelo prólogo, eu tive uma sensação interessante de que o Machado usa, na verdade, do fato de Brás Cubas, o seu personagem, estar morto, como uma espécie de uma... Eu não vou dizer defesa, porque Machado não precisava de uma defesa, de uma proteção, né? Mas ele usa, na verdade, como um disfarce, como uma máscara, para poder ir além, falar muito mais do que ele falaria se o personagem dele fosse vivo, né? Estivesse atuando no presente.
O fato de Brás Cubas ser um defunto autor, primeiro defunto e depois autor, a gente vai ver isso logo nos primeiros capítulos, né? Dá ao nosso protagonista uma margem imensa de discussão, de reflexão e de análise que ele talvez não teria se tivesse encarnado, né? Eu achei um recurso extremamente interessante do nosso querido Machadão, né? Porque assim ele consegue falar de uma maneira até mais irônica, mais crítica, mais sarcástica sobre a sociedade, colocar as suas posições, talvez até as mais íntimas, as mais difíceis de serem colocadas, de uma maneira leve, de uma maneira que não choque tanto o leitor, como uma brincadeira, vamos dizer assim. Depois disso a gente tem Ao Leitor. Ao Leitor, na verdade, é uma cartinha, parece, né, que Brás Cubas deixa para nós, leitores. Quer dizer, aqui já é o protagonista falando, não é mais o autor, né? O nosso defunto já aparece aqui querendo dar um recadinho para o leitor antes dele começar o livro. E essa é uma das características que eu já tinha acompanhado em vários romances do Machado, que ele vinha já aumentando progressivamente na ordem cronológica das suas obras, né? Essa troca, esse diálogo constante e aberto com o leitor dentro dos seus livros. Ele puxa, ele traz o leitor para dentro da sua obra, citando diretamente, chamando, convocando abertamente o leitor para análises, reflexões, associações, enfim. E nessa cartinha ele avisa já que isso aqui é uma obra de defunto. E ele diz uma frase clássica aqui do Memórias Póstumas, né? Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Quer dizer, ele usa da galhofa, né, da ironia, do sarcasmo, e ao mesmo tempo vem com aquela entonação melancólica, quer dizer, triste, sem esperança do realista, né? Apesar de manter um texto extremamente leve, arejado e muito fácil de ser lido, existem discussões profundas, discussões ásperas. Essas discussões vão levantar muitas reflexões sociais. Machado é muito duro, ele é crítico nesse livro. Brás Cubas, quando conta a sua história, vai fazer duras críticas à sociedade brasileira, vai fazer duras críticas à humanidade, ao homem. E mesmo com esse tom extremamente suave, leve, até por vezes alegre, a gente vai ser confrontado com questões muito importantes. No finalzinho dessa carta ao leitor, ele dá uma debochada aqui que eu achei bem interessante também, que ele diz assim: a obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, quer dizer, se te agradar, você já é um fino leitor, quer dizer, ele tá do lado daquele que gosta da obra, né? Dá até um elogio, chama o leitor de fino leitor. Então, se te agradar, pago-me da tarefa, quer dizer, ele vai ficar feliz, né? Então, Brás Cubas tem um ego enorme, a gente vai ver, Brás Cubas queria o amor da glória, né? Queria a fama, então ele deixa aqui dizendo que ele se paga se o leitor, que for o fino, né? Que for aquele mais bem-quisto por ele, né? Se ele se agradar pela obra. Então, tá tudo certo, é o que ele queria. Agora, se não agradar, ele diz assim, já deixa o recado aqui, né? Pago-te com piparote e adeus, quer dizer... Eu não posso falar palavrão aqui, posso, né? Dane-se. Ele não tá nem aí, entendeu? Parte para o próximo livro, deixa Brás Cubas para trás e não discutamos mais o assunto. É mais ou menos isso que o nosso protagonista fala aqui, né? O que já mostra muito qual é a índole de Brás Cubas, né? Brás Cubas não está se importando, na verdade, com o que o outro está pensando dele, com o que o outro tá imaginando dele, se ele vai ou não agradar o outro. A preocupação dele é receber de volta aquilo que ele deseja, né? Glória, fama. Brás Cubas se dá mal muitas vezes e bota muitas vezes nisso, né? Por conta desse seu desejo de ser alguém importante. Mas é isso, gente. Então esse aqui são as três partes que abrem e aí logo na sequência a gente já tem o primeiro capítulo, que a gente vai falar agora no dia 1º de junho. Pois é, no dia 1º de junho, gente, a gente vai começar os 5 primeiros capítulos dessa obra incrível, sensacional, que eu sou muito, muito apaixonada por ela. E eu espero que vocês me acompanhem. Se você não tiver oportunidade de acompanhar a leitura, não tem problema, como eu disse no começo do vídeo. Vão ficar todos os vídeos disponíveis aqui e a hora que você quiser vir e trocar umas ideias comigo, por favor, tá bom? Pois é, gente, esse vídeo foi só um aperitivo, assim, pra gente começar a aquecer os nossos
as nossas discussões aqui dessa obra sensacional. Tenho certeza absoluta que a gente vai discutir muita coisa sobre ela. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui. Quem for me acompanhar, deixa aí embaixo nos comentários. Quem não for, vier depois também, por favor, deixa aí embaixo seus comentários. Eu vou ficar muito feliz de contar com a companhia de vocês, tá bom? Um super abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.